R$ 50 por noite. Quê? Ah, como? Isso aí, eu cantei essa música de fundo também. Me deu uma ideia. Me deu uma ideia de fazer assim, gente. É, me deu uma ideia de fazer um vídeo, assim, mostrando como que ficou no final do desenho aqui. E olha, gente, ficou muito bonito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E até mais, amores!